Vamos lá. A palestra de hoje, Psicanálise Extramuros, ou Psicanalista de Tênis, é uma atividade promovida pelo Núcleo de Formação Permanente, Prática Clínica, Psicanálise, Infância e Adolescência, sob a coordenação do Dr. Eduardo Fraga de Almeida Prado e a doutora Gabriela Malziner. A nossa convidada de hoje é a doutora Mariana Davi, psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES, pós-graduada em psicanálise na perinatalidade e parentalidade pelo Instituto Gerar, psicóloga clínica formada pela PUC São Paulo, com aprimoramento pelo Programa de Aprimoramento Profissional da Secretaria de Saúde do IANSP, fundadora e coordenadora da Cozinha como Experiência, coordenadora técnica do restaurante e escola A Casa Diversa, conselheira do Instituto de Alimentação e Poder, foi acompanhante terapêutica, oficineira de culinária no APAI e psicóloga no Instituto Oncológico de Pediátrico na Unifesp. Antes de passarmos a palavra para a doutora Mariana, eu gostaria de chamar a coordenação para falar brevemente sobre o Núcleo de Formação Permanente, Prática Clínica, Psicanálise, Infância e Adolescência. Então, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer, a presença de todos, a presença da Mariana Davi, que gentilmente aceitou o nosso convite de participar dessa atividade, que pertence ao Núcleo de Formação Permanente, do CEP, em Psicanálise da Infância e da Adolescência, que atualmente vem sendo coordenado pela Gabriela Malziner e por mim. A ideia do núcleo, como o próprio nome já informa, é proporcionar um espaço de uma troca, de uma formação permanente, articulando um eixo que passa por diferentes referenciais teóricos, que, por sua vez, vão legitimar o uso ou não de determinadas técnicas, pensando, aí a partir dessa articulação, a organização de uma prática psicanalítica pautada numa ética. Então, a gente tem, dentre as atividades teóricas, 3 seminários de 18 horas, cada seminário ao longo do ano. Temos 3 palestras também, que ajudam aí a organizar, a fundamentar a nossa prática, sendo a atividade de hoje promovida pela Mariana, uma dessas palestras. Também a prática supervisionada, em caráter semanal. E também um núcleo de estudos, aí da primeira infância, de psicanálise, com bebês, que depois, se a Gabriela quiser, ela pode falar um pouquinho mais também, As supervisões, elas são semanais, o núcleo ele tem aí sua base, fundamentada às segundas-feiras, com supervisões às 11 horas com a Renata, às 17 com a Gabriela e às 20 horas comigo, tá bom? Então, quero desejar a todos aí uma excelente atividade, passar a palavra à Gabriela também, mais uma vez aí dar os agradecimentos à Mariana por estar aqui presente conosco hoje. Gabi, por favor. Bom, só para dar boa noite, acho que o Edu já apresentou aí o núcleo, a Nana já foi apresentada, é uma alegria estar com vocês hoje aqui, é uma alegria receber a Mariana aqui conosco, e boa atividade a todos. Bem, boa noite, todo mundo, uns quadradinhos aqui. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite, dizer que é um prazer imenso estar aqui. Vou falar um pouquinho para ir abaixando o nervosismo. Quando a Gabriela me convidou, foi um convite delicioso, eu adoro contar do meu trabalho. Mas ela me convidou, depois eu vi que eu ia falar 2 horas. Eu falei, nossa, e agora? 2 horas para falar. E aí eu pensei aqui um percurso que eu vou compartilhar com vocês, esse percurso, dizer o que eu pensei em termos de apresentação, aí vocês me acompanham nisso. Eu fiz um roteirinho aqui de leitura e um pouquinho de improvisação também. Não fiquei só na improvisação, porque como o tempo é grande e eu adoro falar, fiquei com medo de me perdendo, então eu trouxe aqui um fio condutor. Quero deixá-los à vontade para perguntar, levantarem as mãos, perguntar.
Eu vou trazer aqui um pouquinho do meu trabalho no Cozinha como Experiência. Primeiro eu vou organizar a partir dos pressupostos teóricos, o que está na base do que é a construção no Cozinha como Experiência, que são as oficinas. Então, eu vou contar um pouco disso para vocês. Depois, pensando que nós estamos aqui num núcleo de infância, adolescência, eu vou contar para vocês o caminhar das oficinas, que é uma oficina que hoje chama do Mamá ao Papá, trazendo algumas vinhetas e casos clínicos. Casos, assim, claro, já deixando muito claro que aqui são casos e vinhetas alegóricas, com nomes fictícios, com construções mais alegóricas, para vocês terem uma ideia de como funciona o trabalho do Cozinha como Experiência, né? Então, deixar isso já dito aqui, né, salvaguardado. E aí eu vou contar, então, do Mamá ao Papá, e com essas vinhetas, e aí, se der tempo, eu conto para vocês um pouco mais das outras experiências que acontecem no Cozinha como Experiência, desde experiências institucionais, SESC, instituições corporativas, até os casos de projetos individuais e o que hoje a gente também vem desenvolvendo, que é um trabalho na casa, um projeto que chama Casa Diversa. Vamos ver como vai seguir o tempo e aí vocês vão me acompanhando aqui e me perguntando, tá bom? Então, só para começar, bem do comecinho mesmo, foi na Barra da Saia, no enrolar do labagi. Eu não sei se vocês sabem o que é o labagi, é um prato libanês. No amassar dos sequilhos, no bater da manteiga, que muitos processos aconteceram. Processos que ultrapassaram as técnicas culinárias e me encheram de afetos que fazem parte do que me constitui hoje. Acho importante contar para vocês que o Cozinha como Experiência é um projeto super autoral, meu e de outras pessoas que daqui a pouco vou trazer aqui, e tem um tanto autobiográfico, assim, de repente todo mundo que está no Cozinha tem um pé na cozinha antes de ter um pé na psicanálise. Então, eu tenho um pé na cozinha desde que nasci, mas efetivamente na cozinha desde os 6 anos de idade. Isso compõe um tanto da minha história familiar, das minhas marcas geracionais, enfim. Inicio essa conversa a partir de uma vinheta pessoal, um trechinho de minhas lembranças infantis, que sempre foram tempero para o meu trabalho. Em 2007, após período de aprimoramento profissional na área clínica hospitalar, ingresso como profissional na APAE, onde pela primeira vez experimento a interlocução dos campos da clínica, do acompanhamento terapêutico, de alguns conceitos da clínica da psicanálise com a culinária. A partir dessa experiência, tive a oportunidade de problematizar e reorganizar as oficinas de cozinha daquela instituição, que até então era uma possibilidade para poucos usuários da unidade, pois era entendida como um lugar perigoso. A cozinha estava longe de poder ser compreendida como um espaço que auxiliasse na construção da autonomia. Aqui foi minha primeira entrada, foi na PAI, e agora eu vou contar um pouquinho para vocês todo esse processo, mas partindo também de um arcabouço que traz a ideia do que é a oficina. Então, eu vou ler um pedaço aqui, se ficar dúvida, vocês trazem, me perguntem, e depois eu trago as vinhetas clínicas, tá bom? Tempos modernos, contemporâneos, tempo tecnocêntrico, de Facebook e WhatsApp, e depois de pandemia, tempo de trocas em telinhas, né? Em quadradinhos, na tela de um computador. Muito se especula, teoriza
e fala sobre mudança da relação do homem com o tempo na atualidade. Essa mudança comporta em si uma mudança na subjetividade, ou produção subjetiva. E em tempos nos quais a rapidez é tomada como valor primordial, o tempo processual fica perdido entre nuvens de difícil conexões. A compreensão de processo fica distante para as experiências humanas. Se a tecnologia apresenta à humanidade novas formas de subjetivação, os sintomas antigos basculam para uma reconfiguração sintonizada ao ideário simbólico vingente. A velocidade que os artigos, vídeos, fotos e opiniões correm nas timelines dão espaços de respiro, não dão espaço de respiro nem de processamento para a mínima elaboração de conteúdos. E o que vemos quase sempre é uma grande descarga verborrágica e imagética. Ainda que novas formas de conexão social sejam possíveis com o advento da internet e de redes sociais, e muito se ganhou com isso, sem sombra de dúvida, o homem contemporâneo vive uma espécie de anestesia experiencial, na qual vivências não se processam em experiências e ficam retidas em cenas momentâneas, ou na busca incessante da garantia da tão cobiçada felicidade. Emerge um paradoxo. Ao mesmo tempo em que vive uma grande ruptura de ideologias e se defronta com o vazio da falta, diga-se de passagem, condição do humano, adere à radicalidade da garantia de grandes verdades postas em blogs, redes sociais e na ampla variedade de novas técnicas especializadas em lidar com cada setor do humano. As velhas questões se reconfiguram e a clínica, atravessada que é pelos sintomas sociais, tem acompanhado, com ouvidos atentos, esse sujeito perdido frente às próprias demandas. Um sujeito distante da própria subjetividade, anestesiado para os afetos e, muitas vezes, com bastante dificuldade de formular ou identificar questões que possam auxiliá-lo na construção de um espaço potencial para um processo de tratamento de seu sofrimento psíquico. Na tentativa de acessar esse novo sujeito, velhas práticas reaparecem no cenário, também reconfiguradas à moda da casa. Ao longo dos anos, muitos dispositivos de intervenção clínica, diferentes das propostas nos enquadres tradicionais, surgiram dialogando com a teoria psicanalítica. Os psicanalistas calçaram tênis, saíram de seus consultórios e foram para as ruas, na figura do AT, por exemplo. Ocuparam instituições e estão dialogando com diferentes campos do saber, pondo em operação o exercício da transdisciplinariedade. Os psicanalistas já não ocupam apenas a cabeceiras dos divãs, esta me parece questão superada. No final da década de 70 e nas décadas seguintes, muitas instituições, organizações e centros de convivências implementaram em suas práticas as chamadas oficinas. Não faltam exemplos de instituições que, em consonância com os preceitos da reforma psiquiátrica, propuseram intervenções que iriam na contramão da proposta asilar da lógica manicomial. Aqui, para dar alguns nomes, eu posso trazer o CAPS Itaim, o CAPS Itapeva, o Instituto A Casa, e assim por diante. Acho que aqui em São Paulo, em Santos, a gente tem uma série de instituições que trouxeram essa história lindamente. Maria Cecília Galetti, em 2004, tem uma tese que chama Oficina em Saúde Mental, Instrumento Terapêutico ou Intercessor Clínico. Para quem não conhece,
ela é uma terapeuta ocupacional, e nessa tese ela apresenta primorosamente, né, um primoroso mapeamento do uso das oficinas e seus efeitos práticos na clínica. E aí ela nos diz: o recurso oficina, de caráter múltiplo e heterogêneo, tem encontrado solo fecundo para sua disseminação, geralmente nas instituições identificadas com o ideário da reforma, desempenhando um papel fundamental nos trabalhos institucionais, promovendo uma ampliação nos limites de atuação e contribuindo na elaboração de novos sentidos para a clínica. Ainda nos diz, em sua tese, a perspectiva desse trabalho não é, de modo algum, traçar um novo modelo de intervenção. É entender essa prática de possibilidades infinitas como um dispositivo que coloca em xeque a clínica atual, isto é, permitir problematizar padrões terapêuticos cristalizados e, com isso, gerar perspectivas novas para esse novo campo de atuação. Se naquele momento a autora construía seu raciocínio a partir da clínica em saúde mental, sendo o dispositivo oficina usado de forma ampla como alternativa à lógica manicomial, pensado em sua profunda relação com o trabalho, na dimensão do capital e na dimensão do artesanal, e dirigida a pessoas que careciam de possibilidades diversificadas de ser e de estar no mundo em tempos modernos, a que se presta esse dispositivo ainda hoje? Ele ainda se presta à resistência, a uma busca sustentada na lógica de uma construção artesanal, para subverter a lógica temporal dos downloads e uploads. Sustenta seu caráter disruptivo e aposta na potência de um espaço de transmissão, de circulação de discursos, de encontros. A partir de um uso de diversos instrumentos, da arte, do teatro, da marcenaria, da música, e no caso do Cozinha com Experiência, da culinária, o oficineiro aposta na possibilidade da construção de um espaço mais autônomo, horizontal e menos hostil, já que as oficinas são dirigidas às pessoas que ainda carecem de possibilidades diversificadas de ser e de estar no mundo. As oficinas buscam, em seu fazer, construir o tempo do processo, carregam, em sua essência, a compreensão de que as vivências precisam de tempo para se tornarem experiências, precisam de tempo para que possam fazer conexões que abram a possibilidade para a construção de história, de vidas e de sujeitos. O oficineiro, que tem seu fazer atrelado à psicanálise, tem a oferecer sua escuta. Não a escuta de uma questão formulada, pronta para análise. Questão de um sujeito disponível ao encontro com o inconsciente. E também devemos considerar que a análise é ainda acessível a uma camada bem específica da população, o que não significa que a psicanálise deva ser dirigida e pensada apenas a esses sujeitos. Além do mais, não se trata de transformar a oficina em um divã. O oficineiro se defronta com sujeitos atravessados, muitas vezes, por questões da realidade marginal. Carente de uma rede de suporte de transmissão, marcado por uma síndrome biológica, por exemplo, ou mesmo pessoas absolutamente aversivas e muito resistentes a qualquer tipo de proposta terapêutica. Atento aos movimentos dos grupos ou indivíduos nos fazeres da oficina, o oficineiro pode mediar, ajudar, a nomear e, frente a um precipitado de demandas, pode construir junto ao participante
condições mais ternas para que este se aproxime do que gera sofrimento. Como diriam alguns queridos colegas, as oficinas são um bom pretexto para o texto. Uma experiência, a primeira. Minha trajetória como oficineira começou em 2007, uns bons anos atrás, na APAE, como já disse para vocês. As teorias do campo de AT pulsavam em minhas veias com a força que essa clínica comporta. E, a partir dessa experiência, tive a oportunidade de problematizar as oficinas de cozinha. Peraí, deixa eu gente, só um minutinho que eu acho que está... Deixa eu ver se eu não estou com uma página repetida aqui. Não, é isso mesmo. As teorias do campo de AT pulsavam em minhas veias com a força que essa clínica comporta. E, a partir dessa experiência, tive a oportunidade de problematizar e reorganizar as oficinas de cozinha, que até então era uma possibilidade para poucos usuários da unidade. Uma importante mudança foi tornar as oficinas eletivas. As pessoas podiam escolher as oficinas, fariam parte de uma grade diária, e assim tínhamos a oportunidade de entender o que mobilizava os participantes a escolher cada oficina oferecida. Eu acho importante contar para vocês que eu trabalhava na unidade da PAI, que era a unidade na Horácio Laffer, que são os mais velhos, não era na Vila Mariana, que eram os mais novos. Então, eu já trabalhava com pessoas mais velhas, mais de 18 anos. Né? Desconstruir o caráter ameaçador da cozinha foi a primeira tarefa. Depois, aproximar os participantes de seus hábitos alimentares foi uma forma de aproximá-los também de suas histórias e suas condições, limitações. Eu trabalhava com diferentes espectros de síndromes, diferentes tipos de síndromes. Nas conversas ao redor da mesa, as histórias dos pratos de família surgiam, lembranças que faziam sentido. Assim, os paladares e restrições ganhavam significação, que permitiam, por exemplo, entender as diferentes culturas em que cada participante estava inserido. Luan, 30 anos, pôde compreender porque toda vez que sugeria que fizesse bauru de presunto, que sua mãe fazia tão bem e eram de seus pratos favoritos, Ruth, 28, virava a cara fazendo careta. No entorno da mesa, Luan compreendeu que Ruth era judia e que, para agradá-la, talvez fosse melhor fazer um bauru de queijo e tomate. Eles podiam, então, ser amigos, já que a careta não significava que Ruth não gostava de Luan. Ela apenas não gostava de presunto. Muitas vezes, os pais me mandavam receitas e a cozinha ia, pouco a pouco, se transformando em um lugar que possibilitava a construção de alguma autonomia. Através das receitas que faziam sentido aos participantes, eles começaram a se aproximar das facas, do fogo, do forno e do fogão. Poder ir ao supermercado para comprar os ingredientes das receitas os aproximava do trânsito da vida adulta. Dona Lourdes, 68 anos, mãe de João, que tinha 40, ficou espantada ao saber que o filho conseguia fazer omeletes e pôde finalmente dormir até mais tarde alguns dias, já que o filho podia fazer seu café da manhã sozinho. Os exemplos são muitos. Nem todos eles comportam a poética de felizes encontros. Por mais que quisesse, Felipe, 25 anos, não conseguia estar com seus colegas nas oficinas. Suas restrições motoras eram muitas e a cozinha era efetivamente perigosa para ele. Cristina, 28 anos,
Após queimar o dedo na panela de sopa, nunca mais colocou pés na cozinha. Preferiu mudar para a oficina de música. A oficina na cozinha se tornou um lugar de encontro, de troca, de reconhecimento e redescobertas. Entre pãezinhos, bolinhos de chuva, omeletes, café e muita conversa, teceram-se relações e os afetos circularam. Para aquele momento, em que muitas mudanças no cenário institucional da PAI aconteciam, as oficinas traziam um importante questionamento sobre a inclusão. Afinal, incluir não tinha a ver apenas com dar sucata para os acompanhados fazerem arte. As oficinas abriram portas para podermos pensar as limitações, as relações e as questões que efetivamente estavam em jogo para os acompanhados naquela instituição, mostrando assim sua potência política e terapêutica. Depois desse trabalho na PAI, fiquei um tempo, eu me desliguei da PAI quando veio um pedido, né? Tinha ali uma organização institucional e um pedido para que os oficineiros fossem educadores. Naquela ocasião, eu já vinha trabalhando e fazendo minha formação em psicanálise, já tinha consultório e estava muito investida na clínica e não cabia seguir a proposta por uma questão da própria instituição. Aí eu saí, continuei com o consultório, tive por um tempo uma experiência no GRAAC, trabalhei lá por um tempo, mas sempre com esse eco da cozinha, né, ali falando na minha orelha e escutando, e aí trabalhando lá no GRAAC, lidando com famílias num sofrimento bem importante. Nesse tempo, no finalzinho da minha estada no GRAAC, eu engravidei e saí justamente no final da minha gestação, porque eram trabalhos incompatíveis. É um trabalho incompatível com o meu momento de vida, né? Eu estava ali gestando meu primeiro filho, ele ia nascer e não dava para trabalhar mais no GRAAC. Aí eu saí de lá e o desejo de aprofundar a interlocução com o campo ficou cada vez mais evidente, mais forte em mim. E aí comecei a trocar com a Kika Melhem, que é minha colega hoje no Cozinha, uma grande amiga, fez formação comigo também. E a gente, em 2010, tirou o Cozinha como experiência do papel, da ideia. A gente experimentou nossa primeira oficina, que era uma oficina que na época era intitulada como oficina, como experiência mesmo. Em 2014, a equipe ganha força com a Arielle, Natalício Garrido, e hoje também conta com uma série de parceiros. A gente cresceu muito de lá para cá. No cardápio do Cozinha como experiência, é possível encontrar um bom escopo de oficinas, que se eu tiver tempo a gente vai conversar de todas elas. Mas agora eu queria contar para vocês a oficina do Mamá ao Papá, que é a oficina que, enfim, depois dessa minha trajetória na PAI, depois da minha trajetória no GRAAC, lidando com famílias, eu fiquei bem ligada nessa temática da parentalidade, de família, comecei a aprofundar meus estudos e eu acho que tem um atravessamento pessoal também, né? E aí nasceu a oficina do Mamá ao Papá. Essa oficina nasce também de minhas inquietações no processo de desmame do meu primeiro filho, que me renderam momentos importantes na cozinha e muitas possibilidades elaborativas na análise. As inquietações ganharam destino de trabalho e desejo de estudo, o que me fez, em 2016, aprofundar os estudos na investigação no campo da parentalidade. Em seu primeiro formato, esta oficina do Cozinha era intitulada Oficina de Papinha, nome que comportava certa ideia de aula de culinária, algo que nos colocava em lugar profissional muito distante do que estávamos oferecendo. E nesse momento que notamos e lidamos com a dificuldade de comunicar e compreender nosso campo de atuação.
Nesse primeiro momento, assim, eu acho que eu comecei a experimentar esse encontro de mães, e eu comecei, mães, pais, eram famílias que vinham, não eram só mães, não. E eu comecei a falar, gente, não é só, chamava oficina, né, de papinha. Mas eu falei, não era só isso, não é só... As pessoas vinham, sim, e falavam, mas eu não estou só aprendendo a fazer papinha aqui, tem outras coisas que acontecem aqui. E eu também tinha uma coisa, tipo, mas eu vou aprender a fazer papinha. Não é aprender a fazer papinha. Aqui tem um caminho construído, né? A partir daí, a oficina ganha o título de Oficina de Introdução Alimentar, o que nos apresenta uma nova problemática, a do especialista. Mais uma vez, o fazer se confunde com outros campos do saber. Cozinhamos por longo tempo, em panela de barro, em tacho, e notamos que essa receita só não combinava com panela de pressão. Foi necessário tempo, e hoje, o prato do dia é a oficina do Mamá ao Papá, um dispositivo que oferece um espaço de escuta, de troca, de reflexão e de orientação para famílias em processo de transição para alimentação sólida. É um espaço que, através da escuta e do cozinhar junto, propõe resistência a modelos sociais operatórios, busca dar espaço de diálogo, dar voz a possíveis demandas e, por que não, espaço de formulação de questão. É a partir das experiências com famílias nas oficinas do Mamá ao Papá e nos atendimentos prestados a essas famílias que nos procuram para a formulação de um projeto terapêutico singular que pretendo, nas linhas que seguem, contar um pouco mais para vocês e trazer uma reflexão sobre o processo de transição alimentar das famílias e do trabalho do Cozinha em torno da mesa. Para nós, do Cozinha como Experiência, esta é uma oficina para a família que estão às voltas com a introdução dos alimentos sólidos, com a transição para os alimentos sólidos, recomendada pela Associação Brasileira de Pediatria, que seja feita a partir dos 6 meses do bebê. Entendemos esse como um marco inicial do processo de transição alimentar para a maioria das famílias e trabalhamos dentro da ideia de um processo. Acho que aqui é muito importante marcar para vocês o quanto a gente bate nesta tecla. É processo, processo, que se estende até mais ou menos 2 anos de idade. Sabemos que muitos bebês começam um processo mais cedo e que deve ser compreendido frente a contingências de cada família, antes de ser tomado como algo precoce. O que eu quero dizer aqui? Tem muitas famílias que os bebês começam a transição com 4 meses, por N questões. Vão para berçário, enfim, aqui tem muitas questões a serem debatidas. Importante questão se apresenta. Muitas vezes, de forma não dita, outras não tão claras, ou também não ouvidas. A questão é que, na medida que a transição alimentar é posta, o processo de desmame se apresenta. E aqui olhamos para esse período, jogando todo o tempero no que compreendemos como processo, e, portanto, não tem uma forma única, correta e verdadeira para acontecer. Eu quero dizer com isso, não é tipo, começou a transição alimentar, vai desmamar já, ontem. Não é isso. É um processo. A gente encara assim. O que marca nossas intervenções é a compreensão da dimensão afetiva da alimentação. Entendemos a cozinha e todos os rituais que passam pelo universo da culinária como um possível intermediário para a expressão do indivíduo, das famílias e dos grupos sociais. Nosso olhar para a alimentação é um olhar que tem alimentação funcional, tem alimentação do campo da nutrição. Nós olhamos para a alimentação do campo do afeto, o que está conectado ao afeto. E aqui eu vou contar um primeiro caso inaugural assim, do Cozinha nessa chave, Mamá ao Papá, mas na chave individual, e depois eu vou trazer um grupo para vocês, só para vocês. Aqui eu acho que tem uma coisa da escuta
analítica que aparece muito precisa. Lúcia, mãe de Diego, que tem 1 ano e meio, é orientada pelo pediatra que procure o Cozinha como experiência. Diego não come nada, só uma espécie de batata sorriso industrializada. Somente uma. Arroz branco, com sorte. Toma leite, às vezes. Às vezes, Lúcia dava mamadeira com ele dormindo, com as palavras dela, para garantir alguma coisa. Diego rejeita todos os momentos da refeição, chegando por vezes a ter importantes crises de raiva. Segundo o pediatra, Diego está dentro da curva de crescimento, mas o comportamento com relação à alimentação tem sido motivo de muita preocupação por parte da mãe. Lúcia também está puérpera. Seu filho mais novo está com 4 meses. Não vive com o pai das crianças por ser ele um homem muito instável. Ele passa alguns finais de semana com eles. Me chamou a atenção, nas entrevistas iniciais, a quantidade de vezes que expliquei para ela que meu trabalho era como psicóloga e não nutricionista. Apesar dela já ter passado com uma nutricionista. Lúcia me conta do parto, da relação com o pai de seus filhos, de sua história marcada por desconfianças e abandonos. Estava preocupada com o fim da licença materna. Foram 8 meses de encontros semanais, alguns na cozinha, outros no quarto de brinquedo de Diego e outros na mesa tomando café com Lúcia, a maioria deles perto do horário do almoço ou do jantar, eu variava. Nos encontros, foi possível observar o cardápio, e a cena que se montava em cada refeição era recusa, choro, raiva e dor apareciam protagonizando a cena, que não aparentava em nada com a família que Lúcia me relatou ter desejado em algum momento de sua vida. Frente a um lapso no qual Lúcia troca o dar pela dor ao dizer palador, ao invés de dizer paladar, a ideia de que a relação de Diego com a alimentação era uma forma de demonstrar sua raiva, principalmente sua dor, ganha um corpo a cada intervenção. E algo da dor desta mãe também ganha espaço. Desconstruir a ideia de uma família ideal que nunca teve era algo que parecia um importante chave para o entendimento daquela dor compartilhada. Proponho intervenções que deem espaço para o menino expressar suas dores em outros lugares além da mesa. A organização da vida prática de Lúcia, inclusive com a possibilidade de contar com alguém para ajudá-la com os filhos, propicia um arrefecimento que possibilita o início de uma indagação sobre como as famílias diferentes, modelo diferente, sem pai presente, poderia funcionar. Diego encontra um cardápio mais variado e inclui feijão no prato do dia. Aqui foi uma intervenção que, claro, acho que só no dia a dia ali, na observação semanal, que entender essa troca da Lúcia fez efeito, né? Poder entender que essa troca tinha algum sentido ali, tinha a ver com a presença, a observação, a conversa, e isso foi se dando a partir do estar na cozinha com ela, do estar no dia a dia com ela e com o Diego. Acho que teve um outro caso muito parecido com esse, que eu nem cheguei a acompanhar a criança, e foi um caso que chegou assim... eu fiz 5 conversas com os pais, e foi a partir de também uma colocação, e a história que eles trouxeram aparece muito claramente. Era um menino de 2 anos e 4 meses, que também fechou a boca, não comia nada, e os pais vão me contando a história, aparece ali um desejo muito forte da mãe com relação à maternidade, um desejo bem precoce, assim, que já
tinha sido marcado com intervenções no corpo dela precoces desde os 16 anos, assim. Cirurgias para facilitar o dia que ela fosse ter um filho e amamentar, então isso tinha um marcador na fala dela. E um desejo tão intenso que fez com que ela não... E aí, uma coisa muito da dinâmica do casal, né? Fez com que ela não contasse para o companheiro que ela tinha parado de tomar pílula. Ela engravida desse menino, e aí, na conversa com eles, aparece, depois de um tempo, né, de conversa, ela me contando sobre a rotina alimentar dele, ela vai me contar que ela dava uma mamadeira para ele. E aí ela vai me contar que ela dava uma mamadeira com mais água do que leite, e nomeia essa mamadeira de mamágua. E ali aparece um enquadro em que, bem, cada um vai para uma análise, e o menino, eu nem cheguei a trabalhar com o menino na medida que também pude entender que esse sintoma dele, esse fechar a boca, esse não comer, era uma saída muito saudável para esse menino. Era necessário, naquele momento, ele fechar a boca diante da dinâmica que estava sendo estabelecida entre os pais. E poder, diante da abertura desses pais, encaminhá-los cada um para uma análise, enfim, tive notícias depois que vieram efeitos. Enfim, isso dentro desse campo do cozinha, que são os casos que às vezes a gente chega para a gente, são casos individuais, mas aí tem os grupos, e aí eu vou contar para vocês. Antes de contar, eu só vou trazer um trechinho de um texto que eu gosto muito, que é um texto, eu chamo de um texto bem base para o Cozinha como Experiência, que é um texto do Fábio Hermann e da Marion Minerbo, tem um título incrível, que é Crime e Castigo, brincando, né, com o título de Crime e Castigo, e eu acho que ele traz bem o que no Cozinha a gente percebe, que é essa báscula da questão da sexualidade para a moralidade alimentar, né? Então, nas palavras deles, né, o discurso social, enquanto figuração intermediária da moralidade, tem basculado do primado da sexualidade para uma figura nova, a moralidade alimentar. Hoje em dia, a sociedade fala mais de comida e saúde. Os complexos morais migraram da sexualidade para a dieta, da cama para a cozinha e para a mesa. Nosso estômago transformou-se em palco, onde contracenam os atores da química orgânica numa prodigiosa tragédia digestiva que ultrapassa em popularidade as de Sófocles. Eu acho esse trecho bem legal. Esse texto está no Psicanálise Fim de Século, para quem quiser a referência. Um grupo de mães se reúne quinzenalmente em volta da mesa. 5 encontros depois de uma entrevista individual. Todas mães de primeira viagem. Nenhum pai podia estar presente. Elisa queria entender como poderia introduzir o alimento sólido. Seu bebê iria engasgar? Sofia tinha dúvidas sobre a quantidade que seu filho deveria consumir diariamente. Renata não conseguia coordenar a apresentação dos alimentos sólidos e a amamentação. Cristina tinha aflição em pensar que outras pessoas iriam alimentar seu bebê além dela. Será que existe melhor alimento que meu leite? Ângela vem por recomendação de sua analista. Precisa vir com o bebê, porque não tem com quem deixá-lo. Sabrina adorava a ideia de fazer introdução pelo método BLW, mas ficava altamente agoniada com a sujeira que fazia e por não conseguir mensurar a quantidade de alimentos que seu bebê estava consumindo.
Durante 5 encontros, essas mulheres falaram, cozinharam, comeram, riram, choraram e trocaram experiências que, para surpresa de todas, não era exclusividade de nenhuma delas. Se encontraram aos pares, trios, quartetos, quinteto, até o momento que puderam ser um sexteto. Sabrina tinha muita dificuldade de se separar de seu bebê, e os 2 primeiros encontros, ele não saiu do seu colo. Até o momento que ela pôde receber as outras mães como aquelas que, segundo suas palavras, estavam no mesmo barco que ela. No entorno da mesa, entre panelas, temperos e alguns ingredientes, estas mulheres dividiram suas aflições, angústias e preocupações, ousando pensar na introdução da alimentação sólida de seus filhos como a expressão de uma passagem importante em direção ao começo de uma autonomia, germe de uma autonomia. Nunca pensei ser tão difícil desmamar meu filho. Percebo que essa dificuldade é mais minha do que dele. É hora de deixar o mundo entrar. Essa é a fala da Sabrina no final da oficina. Aqui eu fiz um pupurri de muitas das oficinas que eu já fiz, de muitas frases que se repetem. Eu acho muito curioso isso. As mães entram, os pais entram na oficina. Assim, eu falo mães porque majoritariamente são mães que vêm, gente. Alguns pais vêm. É muito legal quando os pais vêm, mas ainda são bem poucos que estão nessa chave. E também acho que tem uma marca que tem a ver com esse processo, esse organizador do desmame. Quando os pais podem vir, a chave, né, do trabalho com desmame é muito bacana ver como aparece a partir da perspectiva paterna. Muito diferente ver, mas na grande maioria das vezes vem com as mães, né? A gente já teve a experiência de fazer essa oficina tanto nos nossos espaços, até hoje a gente já teve 3 espaços diferentes, já operou em 3 espaços diferentes, 3 cozinhas diferentes, e já tivemos a oportunidade de fazer uma experimentação no Sesc, lá da Avenida Paulista, que foi muito incrível e pudemos acessar um público também muito diferente do que é o público que a gente tem maior acesso, que é esse público da Zona Oeste, né? Então teve uma diferença bem importante entre, né, fazer oficina no Sesc e fazer oficina aqui, mas acho bastante curioso como as questões que aparecem têm a ver com esse campo de um mundo que está para entrar, assim, o que significa, qual é o impacto do desmame no desenvolvimento, né, como um organizador dessas famílias. Assim. É um dispositivo de troca extremamente interessante e acho muito curioso como muitas vezes abre a possibilidade para um processo analítico, como oficina serve mesmo como um pretexto para o texto, assim, se dar conta de uma questão, conseguir formular uma questão, que muitas vezes não passa nem por nós que estamos dando a oficina, às vezes passa pela colega, pela outra pessoa que está fazendo a oficina, que fala uma coisa e que coloca a pessoa, ai, nossa, acho que eu preciso cuidar disso, sabe? É muito interessante esse momento. Eu tenho aqui preparado mais um caso que também começa a partir do Mamá e o Papá, e aí a gente poderia abrir para as outras oficinas para eu contar um pouquinho, mas eu queria ver como é que está aí pergunta, se tem coisa, se a gente abre um pouco o microfone, Gabi, Eduardo, o que vocês acham? Obrigado, Carlos, acabei de ver aqui um. Obrigado, está gostoso de falar também, Carlos, está muito bom. Pessoal, acho que, né, em tese, os microfones estão abertos, tá? Para quem quiser fazer uma intervenção, né, perguntar para a Mariana fazer alguma colocação. E Mariana, uma experiência gastronômica aqui te ouvir, né? Então, deixa aqui para o pessoal poder se colocar realmente para quem quiser, tá bom? Mas vamos lá, se quem quiser, a Mariana deu essa oportunidade agora, podemos deixar mais para o final, tá? Enfim.
Pode falar? Por favor, Lu. Ai, que querida, que Oi. orgulho. Que prazer te ter aqui. Ai, que delícia te ouvir. Não, esse relato agora que você fez dessa mesa com essas mães em volta, fiquei pensando, né, que tem algo no puerpério que as mulheres vivenciam como se fosse tão único, né? Assustadoramente único. E poder escutar outra mulher falando que está passando por isso e ser acolhida, né? Que sorte delas. Fiquei pensando que incrível poder refletir sobre essa questão tão amorosamente, né? Enfim, só para dar os parabéns. Obrigada. Aqui o Carlos Alberto, deixa eu só abrir, ele falou que lembrou do Winnicott, né? Acho muito bem lembrado, Carlos, a gente fala muito da culinária aqui, né? Eu acho importante marcar que a gente vai falando culinária mesmo, tá? A gente não é gastronomia, é culinária. Culinária é a raiz mesmo, né? Gastronomia já tem um outro escopo hoje, a gente inclusive desdobra e discute isso, principalmente nessa coisa do processo, né? Mas assim, para resgatar a questão winnicottiana, a gente traz a culinária como um intermediário terapêutico, né? Ela funciona como um intermediário, como um objeto, às vezes, que ajuda a pessoa a fazer uma transição, uma passagem, né? E a questão do processo, é isso, eu ficava... É isso, eu cresci na Barra da Saia, né? Cozinhando e cozinhando. Meu cozinhar é muito esse cozinhar do processo, do punhado, da pitada, da mãozada de farinha. Não que, assim, valorizo muito também as receitas, o estudo da culinária, acho super importante, mas tem uma coisa que começou a me incomodar muito ao longo dos meus estudos e conforme eu fui vendo a questão da gourmetização, né? Quando a culinária passou a ser gourmet, quando começou a entrar esse jargão e a culinária começou a ganhar esse destaque todo. E até recentemente eu estava vendo com os meus filhos, meu filho acompanha um tal de um chefe que ele faz vídeos que são assim, receita pronta em 2 minutos. Então, tipo, joga ovo, tuf, joga farinha, tum, joga... E aí a receita está lá, e um dia foi fazer a receita com ele, aí você precisa ficar voltando a receita 10.000 vezes para entender quanto do ingrediente, quanto... Né? Eu sou do tempo da Palmeirinha, que fica lá na TV ao vivo, cozinhando, né? Que traz uma coisa do tempo do processo. E a cozinha pede isso, né? A cozinha pede. Né? Hoje, lá na Casa Diversa, eu desenvolvi um dispositivo para trabalhar com, né, com o pessoal que vai para a Casa Diversa, depois eu conto para vocês, mas que chama chapa quente ou banho-maria, que é um dispositivo para trabalhar a roda de conversa com o pessoal que usa Casa Diversa, né? E é um espaço que é isso, que vai considerando os processos, leva em conta o processo. Cada alimento tem um tempo de cozimento, tem um tempo. Assim como nós, para nos reconhecermos em nossos afetos, reconhecer que o outro, de repente, está passando por uma questão que não é tão diferente da nossa, né? Ou mesmo na questão com a alimentação com as crianças, assim, de repente as crianças têm que gostar de tudo. Hoje em dia as crianças não podem não gostar de algum alimento. Né? O que aconteceu? Tudo bem, tem que comer bem, tudo bem não gostar de algum alimento. Um problema é não gostar né, de tudo. Não gostar de tudo é um problema. Agora, não gostar de alguma coisa... Né? Então, acho que tem uma coisa que está meio excessiva nesse sentido, e o Cozinha busca nas oficinas fazer uma contraposição a isso, a partir das oficinas, né? Nas oficinas com as famílias, nas oficinas com as crianças, enfim. Eu vou contar para vocês, então, um pouquinho, vou contar o caso da Helena, 37 anos, ela chegou para mim a partir de uma indicação, né? Chegou no Cozinha, indicação de colegas nossas,
querendo saber um pouquinho mais sobre cozinha como experiência. Acho que foi um dos casos mais desafiadores para mim no cozinha, e um caso assim que desafiadores assim num campo que não seja o campo da lido. Eu não trabalho muito nesse repertório, mas lido como patológico, tá? Acho importante dizer para vocês que a gente tem um desafio enorme em lidar com as questões alimentares diagnosticadas, assim, tipo anorexia. Acho que é bem, né, claro que uma cozinha pode ser bem fóbica, né? Para quem tem já uma questão instalada, como uma anorexia. A gente pensa dispositivos, a gente estuda, mas tem intervenções mais específicas, tem outras entradas. Eu estou vendo que a Karine levantou a mão, é isso? Quer falar antes de eu contar o caso, Karine? É rapidinho, Mari, mas eu Claro, por acho, favor. Mariana, que tem até uma relação com o que você ia abrir agora e começou a falar do caso da Helena. Você me falando, me veio essa questão, assim, eu atuei muitos anos como TO, né? Principalmente na infância. E como é difícil manter projeto como o da cozinha, como experiência, de modo a entender esse tempo, esse processo, considerando exatamente que tudo hoje no processo de alimentação da primeira infância, principalmente, está sendo diagnosticado, né? Eu digo muito por conhecer, por ter atuado muito na área de integração sensorial. Parece que de uns anos para cá, toda criança que não gosta de brócolis tem aversão a brócolis, tem que trabalhar a questão sensorial, porque é algo neurológico, né? Então, assim, a gente vê um crescimento muito grande da patologização sem conhecer a dinâmica e o contexto em que a família gerou essa criança, né? Então, você me falando, assim, me traz muitas vivências, inclusive de oficinas, que como TO eu realizava, que também comecei em uma pai como você, me identifiquei, fiquei até acolhida. Como é que a gente consegue, assim, enquanto pessoas que acreditam nesse processo, trazer essas famílias para uma realidade que são delas, né? Que não é a realidade, talvez, do Insta, da rede, do diagnóstico, do CID. Eu acho que a gente está num desafio tão grande. Ouvindo você falar, assim, traz... A gente está num desafio, né, Mariana? Assim, Você sabe, Karine, que uma vez chegou um casal para a gente, foi muito curioso, e é quase uma caricatura isso, né? Porque eu acho que reflete bem isso que você falou. Doido para fazer a introdução alimentar vegetariana. Nossa, queria fazer a introdução. Transição vegetariana, alimentos vegetarianos, vida saudável, vai ser muito mais saudável, e vamos, conversa vai, conversa vem, pergunta daqui, pergunta dali, tal, parará, rock que adoram fazer, qual a rotina alimentar. Tinha para mim que a filosofia alimentar era vegana, estava ali, estavam super imbuídos, tal. E aí descubro que o programa predileto de domingo era o quê? Churrascão da família. Tipo, aonde está esse negócio, né? Você quer fazer uma transição alimentar vegana, tipo, você ama fazer churrasco, o que está posto aí? Claro que eu trouxe um exemplo bem caricatural, tem nuances muito delicadas, que eu acho que a escuta do oficineiro no cozinha, a gente fala muito da transdisciplinaridade, sabe, Karine? Acho que a psicanálise, ela está aí na escuta, né? Na percepção. Acho que quando eu trabalhei no GRAAC, e eu tinha muito essa questão, né? O que faz um psicanalista num hospital de câncer infantil? O que faz? E aí eu fui entendendo que um psicanalista num hospital naquele espaço, né, num hospital, tinha mais a ver com um trânsito, né, um circuito entre equipe e ajudar as equipes também a segurarem as pontas com os pacientes, a entender também, às vezes, a lidas de procedimentos, que às vezes eram procedimentos protocolares, mas que não iam ter nenhum benefício, não ia trazer nenhum benefício, então poder questionar isso um pouco. Então, fui entendendo um pouco desse lugar, e eu acho que isso me ajuda um pouco no cozinha, porque, às vezes, uma mãe tá para escutar a professora, tá para escutar a colega do lado, tá para escutar, sabe? Como é que a gente maneja isso numa oficina? Como é que a gente pode manejar, né? Então, acho
E esses ditos, né? Eu peguei uma faixa que agora está mudando um pouco, mas eu peguei uma fase, por exemplo, quando a gente começou a montar a oficina, chamava Oficina de Papinha, que estava muito rígido essa coisa da introdução, claro, dentro de um recorte social, tal, coisa da BLW. E eu lembro que a gente começou a divulgar as oficinas de papinha e a gente recebia críticas absurdas, como se a gente estivesse incentivando o desmame precoce, ou como se a gente estivesse incentivando o uso de uma madeira, ou qualquer coisa desse tipo, quando, na verdade, a gente estava só respeitando os organizadores familiares, né? Tinham muitas mães que já não aguentavam mais amamentar e se colocavam numa relação de amamentação tão densa, tão, sabe, porque tinha que amamentar até os 2 anos, tinha um imperativo, tem que amamentar em livre demanda até 2 anos de idade. Então, poder às vezes perguntar, mas você quer amamentar em livre demanda até 2 anos de idade? Muitas vezes trazia, assim, as mães falavam, nossa, mas eu posso me perguntar isso? Eu posso não querer? Né? Isso, que eu acho que isso traz uma mobilidade, né? Enfim, então, acho que as oficinas têm essa circulação que facilita. Eu vou contar para vocês da Helena, então. Ela chega, então, indicada por uma rede de amigos bem importante, assim, ela tinha uma rede muito forte, estavam muito preocupadas por observarem a tristeza que ela estava desde o nascimento de seu filho, há 9 meses. Talvez fosse bom para ela, que gostava de mexer com coisas manuais, a cozinha. Também estava com muita dificuldade de desmamar, estava se fechando para o mundo. Ela me liga e marcamos uma conversa na cozinha. Quando ela chega, a gente passa por um certo momento de esclarecimento. Logo de saída, ela me parece uma pessoa bem defensiva, assim, bem arredia, e ela me pergunta, mas que raios é esse trabalho? Tinha um tom bem agressivo de pergunta, de querer entender o que eu fazia ali naquela cozinha. Não era chefe, não sou nutricionista, não sou educadora alimentar, não sou consultora de amamentação, sou psicanalista. Aí ela traz bastante o percurso dela, né? Até ela chegar ali e me conta. Estava tudo muito difícil, ela chorava muito, chora muito. Diz que está confusa, com muitas coisas passando na cabeça, ao mesmo tempo, sabendo que estava passando por uma experiência muito intensa e que nunca havia imaginado o impacto da maternidade em sua vida. Pergunto para ela qual era o impacto. E ela ainda não sabia como nomear. Dizia que precisava respirar, mesmo que não soubesse qual era o respiro que ela precisava. Ela fala que procura um auxílio para fazer uma travessia. Eu pergunto se era o processo de desmame. E ela fala que achava que era, mas não tinha certeza. E que estava percebendo que o dela estava muito difícil. Ela conhece o marido, e logo depois que ela conhece o marido, ela começa a me contar a história dela. Logo depois que ela conhece o marido, ela engravida em 3 meses. 3 meses que ela conheceu, estava grávida. Resolve que teria o bebê. Uma vez que já estava numa idade, com idade para isso, e depois o relógio biológico não ia mais colaborar. Ela já tinha, o marido já tinha um filho do primeiro casamento, um menino de 6 ou 7 anos na ocasião. Ela me conta do parto, de uma vivência de muita violência, solidão no puerpério e de alucinações. Quando os amigos me indicaram, eles contaram de uma desconfiança de que ela estava meio louquinha. Essa é a palavra deles, assim, acho que ela não está bem, não. Assustava, assim, compreender que eram alucinações, mas não conseguia me explicar direito. Dizia que contaria com um tempo. E aí, com o tempo, ela vai me contando, assim, são alucinações noturnas, umas coisas de sono, uma certa confusão no ir dormir, no acordar, noites em claro.
A amamentação foi difícil desde o início. Ela e o filho dormiam junto no mesmo quarto, e o marido dormia na sala porque roncava. Ela me diz que em algum momento, que me contaria do puerpério, e que a sensação que ela tinha do puerpério é que ela estava desprovida de toda a maquiagem social. Era assim que ela nomeava o puerpério dela. Que antes de ser mãe, ela era uma mulher moderna, tinha uma profissão moderna, bons empregos, fazia dinheiro suficiente para ela, tinha bons amigos, muitas baladas. Que ela se bastava. Nunca teve muita paciência para as pessoas, a não ser para aqueles amigos. Sabia que isso poderia parecer arrogância, mas ela não ligava. Conseguia ser irônica e sarcástica em muitos momentos. Afinal, realmente tem gente que não vale a pena. Mas era uma pessoa mais aberta com a bala, mais produtiva e mais forte com a cocaína. Cogumelo era diferente, um docinho sempre caía bem. No dia seguinte, algo para animar. E assim foi, até descobrir que estava grávida. Durante a gestação, muitas mudanças de trabalho. Volta da licença maternidade e pede demissão. Tem um negócio que andava bem e resolve investir na marca própria, uma vez que aquele trabalho era mais condizente com o seu momento de vida. Ela veio do interior, então São Paulo era uma grande conquista para ela, e ela combinava com São Paulo. Combinava pelo menos até o filho nascer. Esse primeiro momento, mais arredio, foram 4 encontros. Na mesa da cozinha, água e café. Às vezes ela pedia para fumar um cigarro no quintal. Era uma cozinha deliciosa na Vila Romana, que a gente tinha também um quintalzinho. Bem bacana mesmo, assim, que a gente também trabalhava com as crianças no quintal. Sempre justificando, toda vez que ela pedia para fumar, ela justificava que o bebê já tinha mamado há pouco e que demoraria para mamar de novo. Então, ela sempre meio que me pedia desculpa porque queria fumar um cigarro. E aparecia uma culpa enorme. Trazia questões. Vou desmamar ou não vou desmamar? Vou mandar para a escola ou não vou mandar para a escola? O marido dela trabalhava à noite, fazia turnos noturnos, trabalhava com DJ. Não era fácil, muito rígida, se ela não sabia se ela ia fazer BLW, papinha. O bebê já tinha 9, ela ainda não tinha feito a introdução do alimento sólido. Tinha muito medo de dar mamadeira. Ele não dormia, passava noites em claro. Quando dormia na cama com ela, ficava se debatendo nela. O que conclui numa frase, né? 10 meses não dorme mais de 3 horas seguidas. No 5º encontro, resolvemos experimentar uma receita, uma receitinha que eu trabalhava muito, que chama pão de quê. Não sei se vocês já ouviram falar, e é um nome bem, dá para pôr tubérculos, é um nome bem aberto, assim. E é uma espécie de pão de queijo que faz com tubérculos e polvilho. Naquela ocasião, a imagem que os amigos haviam me transmitido caiu por terra. Ela mostrava um interesse pela receita, mas ficava cada vez mais aflita quando punha a mão na massa. Contava de sua história, da mãe, do pai, da separação deles. Se irritou muito com 2 perguntas que fiz sobre eles, mas respondeu que tinha um irmãozinho, o pai casou novamente, estava pensando em voltar para o interior, talvez fosse melhor, garantiria uma vida mais saudável, com mais qualidade para o filho. Mas como os pais reagiriam com a ideia de voltar para o interior? O marido topou, mas ela não tinha certeza, não sabia se seria bom conviver mais tempo com a mãe e o pai. O pai não liga muito para ela, então não faria muita diferença. Uma pausa, depois que ela fala que o pai não liga muito para ela, fala, chega, não aguento mais dessa massa, não aguento mais esse negócio viscoso na minha mão, preciso lavar e subir para fumar um cigarro. Ela estava extremamente irritada, ela tinha um movimento mais agressivo mesmo, bem seco, ela me tratava bem na dureza, assim.
Aí a gente senta ali no quintal, no sol, ela fuma um cigarro, vai se acalmando, uma certa inquietude. E aí ela me conta que teve no final de semana uma festa na casa dela, que tinha sido ótima, e que ela tomou um lance. Ela não me fala exatamente o quê, mas que ela tomou um lance, foi horrível, que ela estava com muito medo. E que era a primeira vez que ela tinha curtido uma balada desde o nascimento do filho. Mas uma balada na categoria das baladas que ela tinha vivido antes do nascimento do filho. Ela estava com medo, muito medo, e ela fala, eu tô com muito medo de voltar no mesmo padrão da minha vida anterior. Mas, por outro lado, eu não posso colocar o meu filho no lugar que as drogas ocupavam antes da minha vida. Naquele momento, quando ela fala isso, eu tenho ali um entendimento que ela formula uma questão que ela precisava desdobrar e compreender, porque, de fato, ela vinha estabelecendo com o filho dela uma relação profunda de grude, de adicção. Eu me lembrei muito de uma época que eu trabalhava como AT e tive um caso de adicção muito forte, meu supervisor dizendo desse lugar, né? Que às vezes as terapêuticas entram, né? E eu vou trabalhando com ela a possibilidade da gente desdobrando essa questão e fazer um encaminhamento para uma análise. Ela pede para continuar comigo, ela vem para o meu consultório e a gente seguiu num trabalho analítico por 4 anos e meio. Foi um trabalho bem legal, assim, foi bem importante. Ela, de fato, desdobrou um tantão dessa questão da adicção, muito forte mesmo, tinha uma questão com cocaína e tal, mas que ela foi se reorganizando diante disso, diante da perspectiva do crescimento do filho e do trabalho dela. Enfim. Esses são casos do Mamar o Papá, acho que tem vários outros assim que a gente pode conversar, que tem vários e vários desdobramentos, mas também queria de novo abrir para perguntas, depois eu posso ir contando das outras experiências do Cozinha, tanto no campo da infância como no campo da adultez. Se tiver mais alguma pergunta, senão eu já passo. A Glória. Tudo bom? Tudo bem? Tudo Bom, bem? primeiro, Mariana, delícia a sua conversa, delícia o que você está apresentando. E sabe que eu sou mais velha, então eu venho de uma outra geração onde se passava o conhecimento, né? E que eu tenho de mãe para filha, fazer papinha, quando fazer isso, quando fazer aquilo. Então, existia eu sou mais nova de uma série de filhos, quer dizer, se eu não sabia, mas eu já sabia porque eu já vivi isso com alguém. E eu acho isso interessante o que você está fazendo, esse resgate, desse acolhimento que dá da nossa vida, a circunstância da cidade, por exemplo, se você conta essa pessoa que saiu do interior, vem para São Paulo, vem sozinha, não tem esse apoio mais, as famílias, enfim. Então, eu achei lindo o seu trabalho, muito bacana, e claro, tem muito a ver o ambiente que você está criando, e achei lindo, acho que vale a pena desdobrar muito. Parabéns. Obrigada. Então, do Mamar o Papá é uma via, né? A gente, dentro do Cozinha, hoje desdobrou, temos vários parceiros, né? Tanto em instituições como crescemos. Hoje tem a Kika, né? Quem montou fui eu e a Kika, depois a Arielle entrou. Quando a Arielle entrou, a Arielle é uma pessoa que estudou por muito tempo as questões cirurgias bariátricas e tal, e ela veio compor com a gente e montar a experiência gastronômica, que é uma experiência que tem um objetivo, um jantar diferente, assim, para as pessoas pensarem no modo de se alimentarem, né? Ela é um dispositivo que possibilita essa elaboração, essa reflexão, né? Não é uma reflexão sobre o alimentar-se. E aí uma passagem que eu acho muito bonita dessa experiência, uma vez a gente estava aplicando num grupo, eram 5 pessoas, e aí é um jantar que é marcado em tempos, e tem várias intervenções ao longo do jantar, tal.
E a orientação do prato principal era que eles comessem vendados e quando sentissem saciedade, parassem de comer. E aí tinha uma moça que parou de comer, diante de se sentir saciada. E aí ela tirou a venda. E na hora que ela tirou a venda e olhou para o prato dela, ela começou a chorar. E ela começou a chorar porque tinha comida no prato. E aí ela traz a história que ela cresceu ouvindo que não podia ficar comida no prato. Ela tinha várias questões com peso, não era obesa, mas era sobrepeso. E aí ela vai desenvolvendo com o grupo toda essa história, tal. Então, um dispositivo que foi muito interessante, ela foi para essa experiência indicada pela analista dela que conhecia. Depois a gente teve notícias que isso ecoou bastante na análise dela, né? Então, essa é uma oficina que a gente faz para grupos, quem coordena mais é a Arielle e tal. Eu fico mais no braço da infância, e aí a gente já teve muitas experiências muito interessantes, assim, né? Uma vez a gente fez uma parceria com o Ateliê no Escuro, eu não sei se vocês conhecem, o pessoal do Ateliê no Escuro que já desenvolve jantares no escuro há muitos anos aqui em São Paulo. E aí foi uma semana de oficinas lá no Sesc Avenida Paulista, em que a gente fez 2 dispositivos. Um que era um circuito sensorial, que encerrava num buffet. O buffet tinha abobrinha, cenoura, chuchu, arroz, mas apresentado de algum tipo. Tinha abobrinha grelhada, cozida, assada, cada uma cortadinha de um jeito. Então, tinha vários alimentos. E aí as crianças pequenas, até 6 anos, vendavam os pais e levavam eles para esse circuito. Elas guiavam os pais no circuito sensorial, elas sentavam e elas escolhiam o que os pais iam comer e elas alimentavam os pais com uma colher grande de arroz, fazendo essa inversão de lógica. E aí o que é muito curioso era ver essa montagem, né? Depois da sensibilização, com cheiro, sabor, a coisa do guiar, né? Do filho guiar os pais, essa coisa de montar a cumbuquinha, montava uma cumbuca para si, uma cumbuca para o pai, para a mãe, para dar ali, né? E aí uma vez teve uma das oficinas, um menino que veio e, não gosto de nada que está aqui. Como assim você não gosta de nada que está aqui? Olha a quantidade de coisa que tem aqui, como não pode gostar de nada? Ele, não, eu falei, abobrinha, não gosto de abobrinha. Eu falei, tem abobrinha assim, 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 assim. Experimenta. E fui brincando com ele, fui falando, ele montou a cumbuquinha, levou para lá. De repente, eu sinto um puxadinho assim no meu avental, eu uso avental. Não posso mais falar que eu não gosto de abobrinha, eu gostei dessa. Era uma grelhada, assim. Então, acho que tem uma coisa do experimentar, sabe? E aí a gente fazia essa oficina, e que teve, assim, as trocas com os pais, a coisa da criança que nunca tinha experimentado o negócio, experimenta, e põe, leva na boca sem querer, e, gostei e tal, até a gente fez 3, essa foi a semana inteira, e à tarde, 3 tardes, a gente fez era uma narrativa sensorial, tinha uma história que terminava num grande banquete vendado para adolescentes. Também foi muito, depois a gente conversava com eles sobre a experiência, assim, muito bonita, assim, acho que eles traziam representações com relação a se alimentar, como se alimentar, o que gosta, o que não gosta, sabe, de um jeito bastante interessante, assim, acho que o Sesc também dá uma possibilidade, né, de experimentação bem, bem legal. E aí muitos casos desses, né, mais dos projetos singulares vêm, né, tanto para criança como adolescente. Agora, é muito impressionante como essa é uma temática que captura as famílias de um jeito muito intenso, né, muito intenso. E acho que a Karen falou, né, da questão dos diagnósticos, o quanto isso está aí, né? E acho que isso tem a ver com essa basculada que eu falo logo lá no começo da minha apresentação, do que basculou para a moralidade. Aí isso dá abertura, né, para essa quantidade de diagnóstico, para a consequente medicação, aí essa quantidade de
suplementos e vitaminas, e, enfim, é todo um organizador aí, né, que a gente sabe que está posto. Carlos levantou a mão. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, sou Carlos, eu sou aqui de Porto Alegre, estou falando aqui do Rio Grande do Sul. Que legal. E eu vi hoje à tarde o evento no Instagram e falei, cara, eu preciso participar desse evento, porque tocou o convite, assim, tocou muito. Eu sou psicólogo também e eu tenho pensado nessa minha relação com a culinária e não com a gastronomia, bem falado, bem pontuado, assim. E isso tem me tocado muito, Mariana, assim, e eu tenho pensado, assim, como é que eu relaciono a psicologia clínica, que é esse lugar, né, com a culinária, assim. E aí, como eu falei ali, eu tenho me aproximado da obra do Winnicott com todas as distâncias possíveis que existe, mas que tem a ética do cuidado, que eu tenho pensado muito. E aí e quando tu foi falando ali, né, a circular os afetos, né, a alimentação como o contato do afeto, aquilo me tocou de um jeito muito bacana, assim. Eu pensei, como é que tá, mas e aí eu fiquei pensando como é que vocês fazem, como é que vocês pensam as oficinas, né? São 5 encontros, tem entrevistas individuais, mas anterior a tudo isso, como é que vocês pensam assim, como é que vamos fazer tal oficina, como que isso é pensado, assim, qual é... Não sei se ficou claro, assim. Como é o arroz com feijão mesmo, né? Como é que a gente monta o dia a dia. E eu Primeiro, fiquei acho que pensando aqui, e eu fiquei pensando mil coisas, tá? Como é que faz? Pega um espaço, vai para a cozinha mesmo, é isso? Monta, faz? Como é que... Eu fiquei aqui elaborando várias coisas. Obrigado, muito bom. Então, te contar que a gente já fez até oficina em praça pública, tá? Então, já vou te contar que a gente já fez de tudo. Fogueira, bem desse jeito mesmo. Então, cozinha em todas as dimensões, mas a gente gosta de uma cozinha de casa, cozinha caseira, fogão, 4 bocas, uma pia, que todo mundo tem em casa, né? Culinária. Aí a gente organiza dentro, né? A gente tem de base, claro, conversa muito com nutricionistas, tal. A gente tem, a gente segue, né, o manual lá da Associação de Pediatras, o que pode, o que não pode, isso está muito bem parametrado para a gente. A gente organiza receitas muito básicas. Para a gente é básico, para muitas famílias, quando chegam, falam, nossa, eu posso dar isso para o meu filho? Tipo, manga, uma papinha de inhame assado com laranja e erva doce. Tipo, para a gente é meio óbvio isso, que pode, mas para as famílias não. Mas então, a gente pega lá algumas receitas básicas, chaves, receitas que podem ser modificadas com outros tipos de alimento que vão ajudar essas famílias a pensar uma multiplicidade de receitas, então troca um alimento por outro, dá diferente, porque tem uma questão muito séria na infância, que é a monotonia alimentar. Se nós paramos, né, a gente rejeita alimento igual, com o mesmo sabor, com o mesmo gosto, né? Então, as crianças pequenas estão aprendendo também. Tem toda essa coisa da mastigação que a gente trabalha. Num primeiro momento, essa ideia. Até a pandemia, só para você entender, praticamente a gente tinha uma cozinha, que foi em 2, 3 espaços diferentes, Perdizes, Vila Romana e Pinheiros. A gente variou em 3 espaços diferentes por tempos. Pagava um aluguel ali de uma cozinha, de uma casa coletiva, dividia com um montão de gente, a gente ficava no espaço da cozinha, sempre cozinhas grandes, com uma mesa, um fogão, uma pia. Panelas, era isso que a gente tinha. Aí organiza as receitas, faz uma primeira entrevista para entender o caminhar de cada família, para entender a demanda e para entender também, que eu acho que isso é muito delicado, se é mesmo o caso de entrar num grupo. Né? Às vezes, por exemplo, uma puérpera que está num estado mais psicótico, dependendo no nível, aí precisa cuidar por outras vias, né? Tem aí algumas delicadezas, mas é isso, a gente faz uma conversa
inicial, com cada uma delas, e isso também para afinar um pouquinho as demandas, as receitas que a gente vai trazer, se tem alergias, né? Tem muitos bebês que têm alergia a leite, tal, a gente faz esse organizador. E aí trabalha com essa multiplicidade de receitas, trabalhando as etapas mesmo da transição alimentar. Fruta, salgado, né, trazendo a variedade de tempero, tá? Não pode sal, mas sal não é o único tempero que tem na nossa vida, tem uma quantidade de temperos tão grande e é tão importante para a criança essa variedade de temperos para a gente, né? E coisas simples também, não estamos falando de receitas ultra elaboradas, não, coisa rapidinha mesmo, bota um inhame no forno, amassa, mistura, né, coisas que dá para deixar na geladeira, tal. A gente traz uma coisa também de organização de base, né, de higiene, tarará, de prática também, de congelamento, o que é congelamento, quem quer, quem não quer congelar, como é que faz. Isso como um primeiro organizador, e depois a gente trabalha juntos as receitas. Né? Tem uma dinâmica que eu gosto muito, não é em todas as oficinas que eu uso, mas, por exemplo, eu pego vários tipos de proteína, frango, peixe, carne, deixo ali disposto, aí pego ovo, inhame, abobrinha, cenoura, aveia, e aí a gente faz vários tipos de bolinho de carne, de hambúrguer, de coisinhas que dá para ir misturando, e você tem ali uma variedade de cardápio que dá para mais de mês, se bobear, e você pode deixar ali tudo prontinho, sabe, organizado, e isso vira, porque é uma coisa mais dinâmica, isso vai todo mundo ali fazendo os bolinhos, conversando e trocando, e as questões aparecem, né? Essa costura mesmo, sabe? E aí, por exemplo, as oficinas com ateliê no escuro, tanto no SESC, a gente fez esse circuito, o SESC dá uma infraestrutura paradisíaca, né? Maravilhoso trabalhar com o SESC, porque tudo que você quer que você tem, assim, é lindo. Quero uma estrutura assim para fazer uma passagem para as crianças. Tem. No nosso espaço, a gente montava mesmo, artesanal, coisas bem sensoriais mesmo, com erva, com terra, E aí, no final, cozinhava com as crianças e coisas assim, tá, a criança não come molho, mas fez um macarrão. Trabalhava a experimentação, com molho, sem molho, e vem dados, eles vão e, de repente, nossa, pingamos uma gota de limão na boca. Nossa, amei, quero mais disso, o que é isso? Que eu adorei essa sensação na minha boca, sabe? Aí vai trazendo pelo lúdico. Né? E nos casos aí mais individuais, aí é mais caso a caso mesmo, assim, né? Então tem os que eu contei, né, que acho que são mais evidentes, tanto do paladar, eu acho que isso foi muito... Na hora que ela falou, assim, quase que foi, tipo, obrigado, caiu no meu colo, era a tese que eu precisava para provar o meu trabalho, está aqui. Da mamágua, tem várias dessa que aparece, que aí eu acho que é muito construído e aparece mesmo até na sutileza mesmo das coisas. Por exemplo, uma vez chegou uma adolescente para mim, indicada pelo herbiatra, com uma restrição alimentar importante, ela comia 5 tipos de alimento, contados na mão mesmo, todos os alimentos brancos. Ela comia arroz, tapioca, batata, enfim, tudo alimento claro, e tinha uma coisa muito fóbica com o alimento, muito fóbica, assim, ela tinha uma fobia no experimentar, que era... Você vê que é algo que passa por outra moda, né, de outra escala, né? Não é só uma... não quero comer, enfim. Aí você vai resgatando a história, você vai conversando, faz entrevista com os pais, puxa aqui da mãe, puxa ali do pai, conversa com um, conversa com outro e começa a trabalhar com ela. Primeiro, acho que tinha uma coisa que é um traço, não sei como é em Porto Alegre, mas isso eu identifico como um recorte bastante paulistano, bastante da Zona Oeste, que é uma gravidade do que acontece com a adolescência e a vida jovem adulta aqui de São Paulo, que me chama muita atenção, com a falta de autonomia alimentar que se tem. Não se sabe cozinhar, não se sabe o que se come, é impressionante isso, assim, né? É uma geração pouco autônoma nisso, assim, né? Criada por restaurante, por babás, por, enfim, X.
Isso chama muita atenção, essa falta de autonomia, da questão do cuidado mesmo, não é só da alimentação, do cuidado com a casa, do cuidado, do autocuidado, do gerir a vida, muito marcado nesse eixo paulista, me chama atenção. Então, isso. Primeiro, era uma menina que eu acho que não tinha ido ao supermercado pouquíssimas vezes. Então, não sabia a diferença de uma manga de um abacaxi, sabe? Assim, não, isso é um abacaxi, isso é uma manga, isso é uma batata doce. Como é que é isso aqui, né? Estava posto. E tinha uma coisa por muito tempo, na angústia dela não comer, tinha uma exigência dos pais forte com a questão corporal, tinha um marcador ali, ela bailarina e tal, mas os pais escondiam a comida dentro da própria comida. Então, isso começou a trazer uma desconfiança dela para a alimentação. Ela passou a desconfiar da comida, né? Então, isso precisa desconstruindo com ela, né? Tinha uma coisa muito direta, assim, dela não conseguir de jeito nenhum experimentar, de jeito nenhum. Então, enfim, aí tem os desdobramentos, né? Hoje a gente está aí dentro do Cozinha hoje, né? Dentro do trabalho que eu desenvolvo, eu fui convidada para participar desse restaurante escola, que é a Casa Diversa, que a Luciana Manrich está aqui com a gente, ela é minha parceira na Casa Diversa. É um restaurante escola para egressos do sistema prisional, que a gente trabalha bem essa chave da empregabilidade, da formação para o setor de gastronomia e bebida, né, alimentação e bebida, né? E nessa chave, que é o egresso do sistema prisional, que é egresso do sistema prisional LGBTQNPI+, que é uma camada de uma sobreposição de vulnerabilidades aí enorme. E alarmante também, né? Recentemente, a Lu até vai saber falar disso melhor que eu, que ela entrou bastante nessa pesquisa, mas a perspectiva de vida de um egresso do sistema prisional é 1 ano e meio, 500 e alguns poucos dias, é bem sério o que está acontecendo, e a gente é um país que escalou para a população carcerária, né? Só isso já diz muita coisa. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte, né, de formação, mas formação nas duas pontas, tanto para preparar as pessoas para o setor de alimentação e bebida, que é um setor que tem uma carência enorme, mas também preparar o setor para receber. É um projeto bem novo, acabou de completar 1 ano, e aí toda essa ideia que eu tenho da cozinha como intermediário terapêutico entra aí como base, né? O que faz uma psicanalista numa iniciativa como essa, né? Algo que eu estou construindo. Estamos, eu, Lu, Denise, Ana, uma galera, muita gente para construir um negócio desse. Eduardo, levanta sua mão. Eu levantei, sim, acho que aproveitando esse gancho, né, a Mariana, queria escutar a Luciana também. Eu vejo que você é muito cuidadosa, assim, na sua fala, né, Mariana, você sempre recortando, né, diferentes realidades, diferentes populações, né. E eu li recentemente, aqui essa edição comemorativa de 60 anos, aquele livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né? Que é um diário sobre a fome, né? E aí vocês vão justamente falando, né, quer dizer, o quanto, quer dizer, o afeto circula, né, pela alimentação e também pela privação, né? E agora vocês estão falando, estão trabalhando com egressos, né? Pensando nisso, né, se vocês pudessem explorar um pouco mais esse tema, quer dizer, as pessoas em situações de insegurança alimentar, situação de vulnerabilidade, né, quer dizer, a violência, quer dizer, quer dizer, o que vocês têm pensado também sobre isso, se puderem falar um pouco, assim, acho que também, né, sedento por escutar vocês aí sobre isso também. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu te aconselho, Eduardo, se você tiver a oportunidade de escutar um pouquinho o seminário Territórios Clínicos que a Fundação Tio de Setúbal promoveu. Recomendo a todos que tenham essa questão. Pensar o que a psicanálise pode fazer diante de tudo isso que a gente vem vivendo hoje no nosso país, que é muito sério, muito sério.
E acho que nós, psicanalistas, temos que pensar, nos posicionar. Eu sou uma psicanalista, Luciana sei que também, que leva a política muito a sério. A gente entende que a psicanálise também é política, né? E que tem algo que a gente precisa pensar, né? Como é que a gente vai analisar um sujeito que está com fome, que passa fome, que tem dias de vida contados? Como é que a gente vai falar de alguns preceitos, de alguns conceitos, construtos psicanalíticos, quando a gente está falando de uma população que está com fome, não tem o basal, né? Nós estamos num país que criminaliza a fome, nós estamos num país que criminaliza a miséria, que está embarcando para o terceiro, segundo, né? Está saindo da posição de terceiro, indo para o segundo, me corrige se eu estiver errado aquilo, segundo ou terceiro, em população carcerária. A gente não está falando de um processo de encarceramento, a gente está falando de população carcerária, e que tem uma porcentagem altíssima que são negros, então a gente está falando de um recorte muito específico, né? Então, lá na Casa Diversa, a gente tem conversado muito disso, e conversado como a gente pode fazer essa rede de sustentação, entendendo que nós, Casa Diversa, não somos essa rede, mas a nossa função é construir essa rede, tanto em termos do que já está aí disponível, como buscar acessar políticas públicas que possam fazer também uma leitura através de sujeitos que têm direitos básicos que não estão sendo assistidos, e que isso faz toda a diferença para a existência de um sujeito, né? Às vezes a gente fala coisas, é muito surpreendente quando a gente traz coisas muito básicas para a gente, básicas, né? Meio óbvias, de repente você fala, nossa, não tem lá. E aí eu acho que tem dois lugares fortes, né? Tanto a democratização do acesso à psicanálise, o acesso de tratamento, né? Desse olhar, mas também o acesso da formação em psicanálise, né? É tudo muito fechado, né? Pouco democratizado ainda pela própria história, pela própria organização mesmo, né? Eu acho que tá na hora da gente correr atrás disso, porque não dá, não dá mais, né? Então, lá na Casa Diversa é isso, eu quando falo, não, mas é psicologia, não, nós lemos, é psicanálise, a gente lê, a gente tem essa base, somos psicanalistas, construímos assim. E eu acho que tem uma coisa que eu acho que é o nosso trabalho mais árduo. Como a gente está lidando com uma população que tem uma sobreposição de vulnerabilidade enorme, é uma coisa sobrepondo a outra, a outra, a outra, a outra. A gente precisa tomar muito cuidado para as demandas todas não nos engolirmos. Então, a gente tem esse trabalho muito forte dentro da própria instituição, que é ir ajudando a equipe a definir o que a gente dá conta, entende? Para não entrar nesse lugar, que às vezes pode ser um lugar muito narcísico, de dar conta. Então, a gente vai dar conta de tudo. Porque a carência, né, a necessidade de trabalho é tamanha, porque é só você abrir a possibilidade, eu topo trabalhar. Eu topo fazer isso, né? Aí começa. Então, tal lugar, você pode intervir aqui. E aí a equipe fica, de repente, totalmente fascinada com as possibilidades, e é uma fascinação narcísica, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente não dá conta de tudo. A gente não vai dar conta de todas as vulnerabilidades. Então, como é que é né, trabalhar nesse organizador? É a nossa maior atenção, assim. Acho que em um ano de Casa Diversa a gente fez coisa pra caramba, mas o tempo todo batendo nessa tecla, assim, sabe? Porque, assim, é uma sensação que, às vezes, é muito louca essa sensação que dá na gente, porque é uma demanda imensa, e às vezes a gente faz, dá uma sensação que não fez nada, porque é muita coisa que precisa ser feita. Então, também é tomar cuidado com esses dois lugares, né? Então, e aí, dentro desse campo, que é a gastronomia, que é um campo que caiu no mais alto valor social hoje, virou gastronomia, não é mais culinária, e aí traz todos os marcadores, né? Desde a questão do patriarcado, da diferença social, da interracialidade, né? E a gente vai vendo tudo isso como um marcador que atravessa o trabalho
numa força, com uma consistência, né? E aí a gente, de novo, entra, tá, dispositivo, oficina, nos ajuda a ser resistência. Então, vamos lá, vamos pôr o processo, vamos pensar sobre o processo, vamos trabalhar com processo. Como nós, calma, né? Aquela coisa do calma, temos um tempo, né? E por isso do chapa quente, banho-maria. Então, qual que é a questão aqui que está na chapa quente? Que a gente precisa resolver para amanhã, né? Então, é o passe para vir no curso amanhã. Precisa ter. Como é que nós vamos resolver isso? Mas, e o banho-maria? Então, tá o encaminhamento para o dentista, o encaminhamento para a rede de psicólogos e psis que vão trabalhar com a gente, como vai, enfim. Lu, fala, minha amiga. Essa é a Eu Luciana achei, Monriche, gente, que trabalha comigo na Casa Diversa, uma queridona. não, eu achei muito feliz o Eduardo lembrar do quarto de despejo, sabe? Porque é muito louca a experiência de ler esse livro e sentir a atualidade absurda dele, né? É muito atual, continua assim, né? E essa população que a gente trabalha, ela é recortada por essa realidade de outras tantas, né? Enfim, é muito chocante. Então, achei muito feliz, só lembrando, Eduardo. Não, porque vocês estão tão cuidadosas mesmo na fala, né, Luciana, e percebe, quer dizer, está implícito, né, que vocês vão de fato falando, olha, que a gente está falando, né, de um dos nossos trabalhos, ou de um determinado recorte, com essa população, né, pode ser desenvolvida assim, então, eu estava ali, nossa, então tem tanta coisa que elas estão fazendo também, né, claro, pelo tempo, pela dinâmica, né, não estão trazendo, e aí quando, né, vocês trouxeram o gancho da vulnerabilidade, eu falei, agora acho que dá para a gente tentar escutar um pouquinho, né, sobre esse outro recorte de trabalho também, né, porque, né, tem essa, né, avassalador isso que você falou, né, Luciano, infelizmente, né, muito mais atual do que a gente gostaria. Mas só para esclarecer uma coisa, eu tô com a Mari só porque assim, ela vai falando, né? Eu fiquei pensando, que cardápio, amiga, que cardápio impressionante de coisas que você tem, A né? gente mas assim, é mais de 10 anos de trabalho. Vamos pensar aqui que temos uma construção de mais de 10 anos, fazendo. Dá um super cardápio. Então, assim, eu tô nesse item do cardápio, casa diversa, tá? Esses outros todos. Impressionante, Mariana. Muito impressionante. Aí nos outros todos tem a Kika, tem a Arielle, agora está entrando o pessoal do Rio, aí tem as instituições, ninguém cresce sozinho. Adoro o nome dessa instituição, ninguém cresce sozinho, acho que por si só já diz por que da nossa parceria. O Ateliê no Escuro, muitas vezes SESC, com toda a assistência que o SESC dá. Aí tem a Michelle, a Xinga, a Isabel. A Isabel, inclusive, fez formação na casa aí de vocês, no CEP, uma queridona, que trabalhou muito tempo comigo, no Mamá o Papá, está numa pausa, teve filhotes, agora está bem dedicada a esse momento de filhos bem pequenos. Enfim, é isso, acho que a gente vai contando. Eu não acho que é um trabalho possível de se fazer sozinho, né? Não é solitário, né? A escuta já é muito solitária. Se a gente não puder transitar por outros espaços, circular, é muito difícil pensar também, né? Então, esse é o caminho. Eu acho que na medida que a gente entendeu a culinária como intermediário, a possibilidade abriu, né? Abriu-se um campo de trabalho em que o diálogo é esse, usar a culinária como intermediário, né? Vamos nessa. Na Vânia que fez um comentário. Olha, eu vi. Aham. Ela está indicando aqui o audiobook do Quarto de Despejo. É bem bom mesmo. Eu tenho algumas publicações, Carlos, poucas, porque
vou te contar uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito acadêmica, assim, né? Eu gosto muito dessa coisa da mão na massa. Então, é difícil para mim parar para escrever, e parar para escrever é um exercício enorme, né? A gente precisa se retirar da prática mesmo para parar para escrever. Tem poucas coisas pelo SEDES ali na boletim online, um tanto daqui que eu li para vocês. Tem alguma coisa sendo preparada para um futuro, logo menos, se tudo caminhar bem, vem aí um pouquinho da experiência do Cozinha como Experiência. Um livrinho do Cozinha como Experiência, mas a gente está lapidando ele com bastante cuidado. Tem pouquinhas coisas, mas tem bastante coisa escrita sobre a temática também, muito bacana. Eu te indico muito esse texto que eu falei do Creme Castigo. Tem um livro do Carlos Mancino, se eu não me engano, pois eu posso até deixar meu contato aqui para vocês e passo bibliografia para quem quiser, que ele faz um histórico da alimentação maravilhoso, ajuda muito a pensar essa interlocução da culinária com a psi, é muito legal. É um livro de um italiano. Enfim, tem uma tese também que é bem legal. Tem algumas coisas que eu posso indicar. Eu tenho dificuldade de vir à cabeça na hora que eu vou citar, assim, sabe? Mas eu tenho tudo bem registradinho. Posso te passar. Vou deixar aqui meu contato para vocês. Bom, é só me pedir que eu passo. E a gente está lá nas redes, né, gente? Hoje em dia, essas coisas de rede social, né? Cozinha como Experiência, está lá. Instagram, Facebook, está tudo lá, circulando nas redes. Mas quase não existe, né? Se a gente não está nesses lugares. Eu sou bem resistente a essas vias, mas tem lá gente cuidando disso para a gente, porque é difícil alimentar esse negócio. Mas tem. Logo, logo, agora em agosto a gente volta com as oficinas, a gente volta a ter nosso espaço, não vai ser um espaço físico. Depois da pandemia, a pandemia foi um baque para a gente, acho que vocês podem imaginar, né? A gente trabalha muito com a presença, em torno à mesa, né? A gente sempre teve uma oficina que chama do que se alimenta o sujeito, que sempre foi uma oficina dirigida a psicanalistas e que a gente convidava pessoas para virem trocar com a gente. A Gabriela, que estava aqui com a gente agora há pouco, já foi em uma, já passou pela nossa mesa muita gente bacana, assim, Tami Ayushi, que é um cara que fala de gênero, Maria Lúcia Homem, Véria Conelli, Aline Camargo, Miriam Schneiderman, nossa, uma lista, Flávio Ferraz, uma galerona já passou ali, e é uma oficina que chama do que se alimenta o sujeito, que a gente traz uma problemática da psicanálise, afina um cardápio, uma experiência com a problemática. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma sobre compulsões, com como ele chama, esse moço que manja pra caramba de compulsões, escreve sobre compulsões. O Décio, eu lembro o nome dele. Não, não é o Décio. Mas o Décio já veio. Não, mas é um outro que fala de compulsão também, que o Décio orientou, inclusive. Enfim, daqui a pouco eu lembro o nome dele. O Mas Danilo? A gente fez É o Danilo, não? Não. Já eu lembro, já lembro. Quanto maior a pressão para lembrar, eu demoro, gente, eu tenho esse probleminha. Aí a gente fez uma oficina de pimentas. Foi tão legal essa oficina. Eram vários tipos de pimenta e vários mini pratinhos, assim, que combinavam com as pimentas. E a gente ia falando de compulsão, e ele, enfim, trouxe o livro dele, com a tese de doutorado dele, e aí as pimentas, nossa, foi um arraso essa oficina. E aí várias oficinas sobre gênero, enfim. E aí quando veio a pandemia, né, a gente tomou na cabeça porque não dava mais para manter nosso espaço. E aí a gente precisou se reinventar. E começou
chuva de live, aquela coisa, vamos fazer live disso, live daquilo, para continuar existindo, e live. Aí a gente começou a amadurecer outras coisas que estavam, inclusive o livro, a gente começou a amadurecer a ideia, até num primeiro momento foi um desespero, depois a gente tomou a nossa base como para a gente mesmo, vamos entender que convite é esse, que processo pode estar em jogo aqui, vamos entender. E aí a gente foi se afinando, se organizando, e agora a gente está voltando. Aí muitas transformações aconteceram, né? A gente fez uma parceria com uma empresa de organização de evento para fazer a parte mais braçal mesmo das oficinas, porque a gente não tem mais fôlego para fazer essa coisa mais da logística das oficinas, porque a gente também não entende, né? A gente fazia muito artesanalmente, né? Então entrou alguém para fazer de um jeito mais profissional mesmo, alguém que manja de restaurante e tal, e a gente vai fazer oficinas rotativas com espaços parceiros, restaurantes, aí a gente vai abrir um leque aí de possibilidades. Então, a partir de agosto, vamos ter aí novas notícias, assim, vai vir um hall de oficinas que vão ser os autores da psicanálise, tudo afinado com alimentos dos seus tempos e questões, a gente brinca muito com isso. Outro parceiro muito legal é o Cinema na Mesa, a gente faz um debate que chama Filmes sobre a Mesa, filmes do campo psi, então também cardápios inspirados, e as pessoas cozinham juntos, não, aí varia muito de oficina para oficina, realmente é uma gama grande aí de possibilidades, mas é divertido, é um trabalho bem divertido, bem gostoso de fazer. Eu sou bem suspeita para falar, porque eu sou muito apaixonada. Percebe, né? Então, é isso. Daqui a pouco volta com tudo. Em agosto a gente relança. E agora a gente está lançando sopa, porque a gente vem tendo uma demanda bem grande de atendimento, né, do campo da alimentação mesmo, tanto o atendimento em família, como esse, né, projeto singular, né, desenhar. A gente vem recebendo uma demanda que a gente não está conseguindo acolher. E aí a gente montou um serviço de encaminhamento que chama Sopa, que é um braço do Cozinha, que é um serviço de orientação para psicanalítico para alimentação. A gente está formando uma base teórica para as pessoas que nos procuram e faz uma rede de encaminhamento, porque a gente não tem dado conta mesmo. Estamos nesse pé. Então, acho que cabe a ingrata tarefa de pedir a conta, né, gente? Eu queria super, né, te agradecer mais uma vez, acho que, né, a tua disponibilidade, acho que, né, agora acho que tem para a gente digerir tanta coisa bacana que você trouxe, todos os projetos, né? O projeto também, você, né, encabeçando também, acho que tanta coisa importante em tantos espaços, né? Agradecer você ter deixado o seu contato também, né? Assim, essa disponibilidade para a gente poder aprofundar também, né? Entrar em contato com você. Então, super em nome do núcleo, do CEPA e de todas presentes mesmo, né? Agradecer muito a sua participação hoje, viu? Foi literalmente delicioso mesmo. Ah, que bom, que bom, que bom. Obrigado Bom, mesmo. agradeço muito a oportunidade, agradeço a escuta de vocês, atenciosa, cuidadosa, estou recebendo vários agradecimentos aqui, muito gostoso. Obrigada, gente. Tudo bom, Obrigada mesmo. obrigado a vocês. Pessoal, então, me agradecer em nome do núcleo, a presença de todos e todas aqui também, as perguntas, os apontamentos, tá bom? E aí a gente retorna então em agosto aí com as nossas atividades, tá bom? Então, boa noite, pessoal, boa noite. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigada, Muito boa obrigada. noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, Mariana. Boa noite, obrigada. Boa noite.